Paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez, estamos aqui no bate-papo escatológico. Vamos adicionar aqui o escatólogo Silas Lima para começarmos o bate-papo escatológico. Estou aguardando ele entrar aqui. Hoje o tema vai ser os reinos do mundo e o governo do anticristo. Vai ser forte, fica conosco até o final. Vamos lá. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Vê lá, Silas Lima ativou o vídeo. E eu não estou conseguindo ver ele. Eu estou conseguindo te ver agora, Rodrigo. Tá conseguindo? Tá me escutando? Estou escutando o senhor sim. O senhor está conseguindo me ver? Eu estou conseguindo te ver. Tô. Então faz o seguinte. Mas o irmão não, né? Não, faz o seguinte, vamos continuar assim, porque a gente já estamos acostumados com isso, né? É. Não é a primeira vez, né, meu querido? Não é não. Não é não. Vamos então dar início. Agora são 9h16. O irmão Silas Lima aí tem estudado bastante esse tema e hoje nos propôs o tema Os Reinos do Mundo e o Governo do Anticristo. Então eu quero deixar já o irmão com a palavra, com as suas primeiras considerações, para nós tomarmos direção aí, tá, ponto de partida. Perfeito, meu querido. Em primeiro lugar, Rodrigo, eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade que ele nos está proporcionando para nós, né, nessa noite, para Glória a ver Deus. essa palavra, né, para quem estiver ouvindo ali, é de uma fundamental importância, né, ter essa palavra. Irmão Rodrigo, Sim. eu quero iniciar, primeiramente, aqui com o versículo de 2 Pedro, Segunda, capítulo 3. maravilha. Capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, Aproveitando versículo 3. Isso, versículo 3. Isso. Eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um beijo para minha mãe. Já ela tá na live aí. Bom, para minha família, para meus amigos aí. Bom, Maravilha. maravilha, meu querido. Rodrigo, por que eu escolhi esse tema para a gente abrir esse bate-papo escatológico? Porque, tendo em vista que a gente estamos vivendo nos últimos dias, né? Acreditamos aí que estamos vivendo esses últimos dias aí, os princípios de dores, né? A gente vê muito mundo, né, escarnecendo, né, desse estudo escatológico, né, ali dessas últimas contrações, né, ali de dores. E a mídia, né, em si, né, ela vem zombando, né, da nossa fé, né, não dá ouvidos, né, e o apóstolo Pedro, né, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve, né, ali no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, né, e eu vou ler aqui por irmão, que ele fala, vamos lá, Bora. eu vou iniciar aqui. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pelas mesmas palavras, se reservam como tesouro
se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E ele complementa, Rodrigo, falando: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Glória a O Deus. Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Então, Rodrigo, o que eu entendo desse texto aqui, para a gente iniciar esse bate-papo, é que esses últimos dias aqui, que ele fala, Pedro, é exatamente os dias que a gente vivemos hoje, né? A gente viu essa semana aí, né, ali numa festa carnal, ali numa festa promíscua, né? Eu não vou entrar em detalhes ali, que é o carnaval, e ali uma cantora ali vai lá e ela fala sobre o arrebatamento, né? E ali uma outra cantora famosa, ela zomba, né? Ela usa palavras como macetar o arrebatamento, né? Ali sem nenhum conhecimento. Então, assim, isso que ele disse está se cumprindo, Rodrigo. Né? Hoje, cada quando detalhe da palavra, cada detalhe. exatamente, aqui você vê todo o versículo aqui se cumprindo hoje, né? Então, Rodrigo, vamos iniciar. Eu quero iniciar aqui esse estudo, né, sobre os governos do mundo, né, e o último governo mundial, né, que a gente vamos ter aqui na nossa Terra. Primeiro, eu quero falar que Deus, Rodrigo, ele sempre teve o controle da história da humanidade. Aleluia. Ele usou reis, ele usou profetas, ele usou ímpios, ele usou imperadores para difundir a palavra dele, o evangelho, e ele sempre teve o controle da história da humanidade, né? E ali a gente estudando através do dispensacionalismo ali, a gente vê que Deus ele usa um profeta aproximadamente 600 anos antes de Cristo para dar a revelação dos últimos governos mundiais. Tá? E que no final desses governos mundiais, o que sobressaria sobre eles, o que vai sobressair é o governo do único rei, que é o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tá? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia aqui, lá em o nosso tema central aqui do nosso papo é Daniel capítulo 2. Daniel. Capítulo 2. Daniel capítulo 2. Glória a Jesus. Daniel capítulo número 2. Capítulo 2. Partir do Pessoal, versículo. Vamos ler aqui, ó, a partir aqui do versículo 1, né? A gente vamos dar uma puladinha aqui para dar uma resumida, o pessoal tentar entender aqui, para ficar mais fácil de entender aqui, tá bom, meu querido? Então, assim, o Rodrigo, parafraseando aqui, né? Quem foi Daniel? Daniel foi um profeta, né? Que ele viveu ali mais ou menos ali a partir dos anos 600 a.C., né? E ele foi um profeta que ele intermediou o cativeiro babilônico, né? Ele foi contemporâneo a esse exílio do povo judeu, né? Que foi dominado pelos babilônicos, né? Aqui entrando aqui um pouco aqui na história, há muitos anos atrás, ali por volta mais ou menos dos anos 580 a.C., houve uma batalha chamada Batalha de Carquemis, né? Na onde a Babilônia ela vence até então o Império Mundial, que era o Império Assírio e o Império Egípcio, né? E ali ela se torna uma potência mundial. Nisso, a Babilônia marchando ali pelas terras antigas, ela invade Israel. E ela invade Israel
por aproximadamente 3 vezes, né? Que foi mais ou menos no ano 606 a.C., 597 a.C. e a última vez no ano 586 a.C., né? Nessa primeira leva, né, que foi no ano 606 a.C., ela invade Israel, né? E ela, por natureza e por história, o povo babilônico, quando ele invadia algum povo para dominar, eles tinham, né, eles tinham um ritual do quê? De pegar a classe nobre desse povo que ela ia dominar, né, que ela ia escravizar. E ela pegava essa classe nobre e levava para dentro do palácio babilônico para ali instruir ali, né, passar a cultura babilônica, né, para esses subjugados, né. Então, Daniel, Misael e Ananias eles são tirados de Israel, né, de Judá, e são levados para dentro da Babilônia, né, ali sob o governo do rei Nabucodonosor, né, que era o rei da época, né. E ali começa o plano escatológico de Deus, né, porque nós, né, o Rodrigo, sabemos que os últimos dias aqui na Terra, ele inicia com a vinda de Cristo. Então, aproximadamente 600 anos antes de Deus ele enviar o Messias, Daniel ele inicia o período escatológico, né? Então, assim, parafraseando, né? Esse rei da época, que era o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho terrível ali, né? E ali ele fica preocupado com esse sonho, né? Um sonho terrível, espantoso, né? E ali ele decreta para os magos, adivinhos, para os mágicos ali da Babilônia, né? Para eles revelarem o sonho, né? Que é esse sonho que ele ficou perturbado, né? E ali, mas ele coloca uma condição, né? Que ele não queria falar o sonho, né? Ou aqui, a palavra fala aqui no capítulo 8, vamos ler lá? Daniel 2, capítulo 8. Versículo 8. Vamos lá? Exatamente, perdão. Capítulo 2, versículo 8. Isso. Então, o rei, ele chama todos os magos, né? Todos os astrólogos, adivinhos, né? Bruxos, todo mundo ali que fazia parte ali da Babilônia, né? E ele fala assim, vamos lá, versículo 8. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vos quereis ganhar tempo, porque vedes que eu sonhei e tenho escapado. Então, eu acredito, Rodrigo, que esse sonho, ele perdeu ali mais ou menos o que era o sonho, e ele queria, primeiro, que os magos revelassem o sonho, e depois dessem a interpretação do sonho. Né? E ali os magos, né, ali da Babilônia, eles falaram, ó rei, nenhum humano, nenhum terrestre tem condição de revelar esse sonho, somente os deuses, né, que não faz parte da carne. Então, esse rei Nabucodonosor, ele ordena, né, que todos os magos, os adivinhos, os astrólogos, que seriam mortos, né, faz um decreto, inclusive Daniel, ele estava no meio dessa leva, Daniel, Ananias e Misael, eles estavam no meio dessa leva, eles também seriam mortos, né? E ali Daniel, ele intercede, né, por Deus ali, para Deus dar essa revelação, né, para ele, né, a fim dele não ser morto, nem os outros magos da Babilônia, né? E ali ele, através de Arioque, né, que era o capitão ali da guarda da Babilônia, ele pede pro rei um tempo para Daniel, né, orar ao que era o Deus de Israel, para o próprio Deus dar a interpretação, né? E ali Deus ele dá a interpretação para Daniel, né? E Arioque leva Daniel rapidamente até a presença do rei Nabucodonosor, e ele fala exatamente aquilo que ele sonhou, que ele não se lembrava, o que ele não queria, né, dizer, né? Ele fala do sonho, exatamente como o sonho aconteceu, característica do sonho, e também a interpretação, né? Que a gente vai entrar aqui no nosso tema central, que é os governos do mundo, né? Porque acreditamos, né, o Rodrigo, que por isso que Deus ele tem um poder, ele controla
os reis, os governantes, os presidentes, né? E ali, vamos entrar nesse sonho, né, o Rodrigo? Isso. O pessoal tem um pouco dessa curiosidade aqui, né? Que é aquele estátua, né? A estátua de Nabucodonosor, né? Isso mesmo. Então, o meu querido, Daniel ele chega na presença de Nabucodonosor e fala: ó rei, o verdadeiro Deus, ele tem dado a interpretação porque ele governa, ele constitui os reis, ele tira, ele dá o poder, porque ele é o santo dominador. E ele fala para o Nabucodonosor, né? Ó rei, tu sonhaste com uma estátua. E essa estátua, ela tinha cabeças de ouro, ela tinha a cabeça de ouro. Ela tinha os braços e o peito de prata. Ela tinha o dorso ou ventre de bronze, as duas pernas de ferro e os dedos, 10 dedos dos pés, ferro misturado com barro. E ali ele fala para Nabucodonosor: o Senhor é a cabeça dessa estátua, que é o reinado babilônico, né? Que se foi ali mais ou menos do ano 626, né? Até o ano 539. E ele fala: mas rei, vai vir um reino inferior ao seu, né? Que foi mais ou menos no ano 539, que é o reino dos Medos e dos persas, né? Foi Círio e Dário, né? E em terceiro, ele fala que veria um terceiro reino, né? Que ali significa o ventre de bronze, né? Que foi mais ou menos ali no ano 334, né? Com Alexandre o Grande, né? Isso aí. E depois ele fala que um outro reino... Pode falar. É o ventre e os quadris de bronze, né? De bronze, isso. Posteriormente a esses reinos, viria o quarto reino, que é as pernas de ferro, né? Simbolizando o Império Romano, né? E por final, que a gente vai entrar aqui no tema, que é os pés o pé com os dedos de ferro e de barro. Deixa eu tirar aqui. Lá, perfeito. Então, Rodrigo, Deus ele tinha o controle, ele tem o controle da história muito antes desses reinos dominassem, né, esses reinos, né? Deus ele dá a visão para Daniel. Sim. E esses reinos eles são históricos, né, o Rodrigo? Quando a gente navega pela história, pode falar. Eu observando aqui, é interessante que, ó, o versículo 33 fala: as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E você vê que tem a mesma essência, né, das pernas. E as pernas é quem? Exatamente. As pernas é quem? É o Império Romano. Então, a essência vai ter uma essência do Império Romano. Vai ter uma sobressalência desse império, Rodrigo. Eu acredito esses pés aí, que é os 10 dedos de ferro e de barro, ele vai ser instaurado no mundo no período escatológico. Assim que a igreja for arrebatada, esse último império ele vai iniciar esse governo, né? A gente vai comparar esse capítulo 2 ao capítulo 7 e vai ter mais uma clareza, né? Então, assim, Rodrigo, Daniel, ele tem essa revelação muito antes desses reinos tomarem o poder. E pela história aconteceu exatamente como essa cronologia, entendeu? Então, ele fala para Nabucodonosor o sonho, a interpretação. O rei cai nos seus pés, dá presente, dá manjares, né? E aí é o primeiro acontecimento escatológico da história, né? Esses impérios mundiais, né? Antigos, né? Entendemos ali que 6 impérios já passaram, né? Antes de
de Babilônia, existiu o Império do Egito, que foi o primeiro império mundial, e o Império da Assíria, né? Depois veio o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e esse último império, que é o Império Romano revivido, ou Império Romano restaurado, né? Ele vai ter algumas sobressalências de Roma, né? A gente vai entrar nesse tema mais para frente, mas a gente entende o quê? Que o anticristo, né? O anticristo ele vai ter alguma linhagem, ele vai ter alguma sobressalência do Império Romano, né? Ele vai vir do Império Romano. Aí, pela história, quando a gente analisa o Império Romano, a gente vê que ele teve duas partes, né? O Império, quando ele foi difundido, ele teve o Império do Oriente e o Império do Ocidente, né? O Império do Oriente foi Constantinopla e o Império do Oriente continuou Roma, tá? E hoje alguns países do Império do Oriente são países islâmicos. Síria, Afeganistão, são países que sobraram do Império Romano. E da outra parte vem Roma. Então ele pode ter essa dupla nacionalidade. A gente vai entrar nisso agora. Rodrigo, vamos lá para o capítulo 7 agora. E são 4 monstros, né? Que ele tem. Isso. Capítulo 7 de Daniel. Isso, capítulo 7. Eu vou parafrasear aqui, meu querido. Então, assim, Rodrigo, posteriormente a esse sonho de Nabucodonosor, Daniel ele também tem um sonho de 4 animais simbólicos, né, Rodrigo? Aí, o que acontece? Deus ele mostra também para Daniel, né? E esse sonho ele vai culminar lá com o capítulo 2, tá? Então, vamos ver aqui, vamos falar a característica de cada animal e vamos comparar com Apocalipse 13. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá? Então, Daniel capítulo 7, versículo 1. O irmão quer ler? Vamos lá. Versículo de número 1, né? Exatamente, versículo 1. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que 4 ventos do céu se agitavam ao mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam dos mares. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Primeiro animal. Pode ler novamente? Pode ler? Sim. Não, pode finalizar até o 4º animal. Perfeito. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita gente. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas suas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha 4 dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres,
eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, Ah, até que foram postos tronos e o ancião de dias. Eu creio que era até a parte dos animais, né, irmão? isso, perfeito, meu querido. Rodrigo, Sim, então, Daniel, ele tem esse segundo sonho, né? Ali Deus ele manda, né? Na verdade, Deus ele manda para Daniel esse sonho, né? O primeiro sonho foi de Nabucodonosor. E ali, esse sonho, ele corrobora a interpretação dele juntamente com a estátua de Nabucodonosor. Então, a gente analisa aqui esse primeiro animal, né? Vamos lá, eu vou ler aqui, sim, ó. Vamos lá. Nananã. O primeiro, aqui, ó, capítulo 7, versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, esse primeiro animal aqui, Rodrigo, a gente entende ser a Babilônia, a própria Babilônia, né? Porque o leão, porque aqui eu acredito, o Rodrigo, que é uma referência à simbologia da Babilônia, né? A Babilônia, né? Aqueles impérios antigos da Babilônia, ela era fortaleza, né? E ela tinha muitas características de leões ali, e era uma das 7 maravilhas lá do mundo antigo. Então, esse primeiro animal aqui, ó, é a Babilônia. E por que que ele tinha essas asas de águia? Aqui eu acredito que é pelo tempo que ele dominou o mundo, né? Um tempo rápido, né? Na verdade, ele conquistou o mundo com uma certa rapidez, né? Então, esse leão aqui, eu acredito que é a Babilônia. Então, vai, a gente vai comparar a Babilônia. Perfeito? sim. Primeiro animal. Perfeito. Exatamente. Esse primeiro animal aqui, que é o leão, ele é também a Babilônia de Nabucodonosor. Agora, esse segundo animal aqui, ó, vamos lá, versículo 5. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, e tendo na boca 3 costelas, e entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Esse segundo animal, Rodrigo, a gente entende ser os medos e os persas. E agora, e por que ele tá com 3 costelas na boca? Ali se refere a 3 reinos que os médios e os persas conquistaram, que foi a Lídia, o Egito e a Isso Assíria. está na Perfeito? história, né? Exatamente, isso é histórico. E assim, Rodrigo, se a gente analisar, por que um urso? É pelas características do Império Medo-Persa, né, que era um império feroz ali, né, muito forte, né, ali de um exército, né, muito tenebroso, muito forte, tá? Então a gente entende que esse segundo animal, ele é os medos e os persas, né? Esse urso aqui, né? E Sim, agora, Rodrigo, vamos pro terceiro animal, sim. né? Vamos lá. Versículo 6. Exatamente, versículo 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Rodrigo, esse terceiro animal, que é um leopardo, a gente entende ser a Grécia, de Alexandre o Grande, né? Por que um leopardo? Por conta da rapidez, né? A gente sabe que Alexandre o Grande, ele dominou praticamente todo o mundo antigo, né? Ele dominou o mundo com uma rapidez mais rápido do que o Império Babilônico. E por que aqui, Rodrigo? Por isso que ele tem 4 asas, né?
A gente vê que o Pela primeiro rapidez. animal ele tem só duas, né? Exatamente, ele teve uma rapidez né, acima do Império Babilônico. Aí tem uma observação aqui, ó, que ele tem 4 cabeças, né? Esse leopardo. Aí se a gente analisar a história aqui, ó, vamos lá. Olha aqui, tinha 4 asas, esse animal 4 cabeças. Então, Rodrigo, a gente entende pela história, né, esse leopardo aqui é o Império Grego, né, de Alexandre o Grande, mas tem uma observação em cima dessas 4 cabeças. Porque, Rodrigo, quando Alexandre o Grande ele morre, né, isso é historicamente, ele não tinha esposa. Então, esse reinado grego ele foi dividido entre os 4 generais dele, que é Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, né? Esses eram os 4 generais de Alexandre o Grande. Então, o Império Grego ele é difundido sobre esses 4 generais. Perfeito? Perfeito. Agora, Rodrigo, nos resta o último animal, que Versículo é um 7. animal terrível e espantoso. Exatamente. Versículo 7, correto? Isso. Vamos lá. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 pontas. Eu estando considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas. E eis que, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Rodrigo, esse último animal terrível e espantoso, a gente faz uma alusão ao Império Romano revivido, que é os 10 dedos de barro e ferro, né? Aqui tem algumas características. A primeira aqui, meu querido, vamos lá? Bora. Ele tinha dentes grandes de ferro. Qual que é a tipologia do ferro aqui na estátua de Nabucodonosor? É Roma, correto? Então Perfeito. ele vai ter sobressalências do Império Romano, né? De repente ele vai ser um império agressivo, um império feroz, né? Vamos lá. Sim. Fazem pedaços. E ele tinha 10 pontas. Aqui é o quê? 10 chifres. Correto? Os 10 chifres, no Essas caso, 10. simboliza os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, Exatamente. Ele faz alusão aos 10 dedos do da capítulo estátua de 2. Nabucodonosor. Exatamente. Do capítulo 2. Aqui eu entendo ser o quê? 10 blocos de nações. São 10 reinos no período escatológico. Aproveitando o ensejo. No capítulo 12 do Apocalipse aparece também um dragão e ele tem esses mesmos 10 chifres. No capítulo 13 aparece novamente e fala sobre o dragão e fala que ele tem esses mesmos 10 chifres. Fala da mesma coisa? Exatamente, da mesma coisa. Entendi. Da mesma coisa, meu querido. Rodrigo, vamos lá. Aqui, então, para finalizar esse último animal, vamos lá. Tinha 10 pontas, ó, versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma ponta pequena, ou um chifre pequeno. Então, Daniel, ele vê ali no sonho esse monstro terrível, né, que era diferente dos outros 3 monstros, e ali ele vê 10 chifres. Porém, dentre esses 10 chifres, ele, ele, ele percebe 3 chifres diferentes. E dentre esses 3 chifres, ele vê um chifre pequeno. Ó, e qual que é a característica desse chifre pequeno? Vamos lá? As Bora. pontas subiu a ponta pequena. Vamos lá. Aqui, ó.
Versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia uns olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Você vê aqui que no versículo fala que dentre 3 chifres tem um chifre pequeno que ele vai abater os outros 2. E ele vai sobressair sobre os 10. Esse chifre pequeno, o próprio texto ele marca, Rodrigo, olhos como de homem e boca de homem. E ele vai falar coisas grandiosamente. Aqui é o anticristo. Então a gente entende aqui, Rodrigo, a gente entende que esses 10 chifres desse animal monstruoso, 10 chifres, e os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, é um período escatológico, né, após o arrebatamento da igreja, né, 10 nações se reunirão ali, e dentre essas 3 nações vai sair o anticristo. Aqui o texto ele retrata ele como chifre pequeno. Por quê? Por que eu acredito que é um chifre pequeno, Rodrigo? Pela questão que o anticristo ele não vai ter todo, ele não vai ser conhecido mundialmente. Aí ele vai aos poucos dominando esses povos. Inclusive, aí depois esses 10 chifres vai governar juntamente com o anticristo. Tá? Por isso que ele vai abater primeiro os 2. Eu acredito ele vindo bem de pouquinho, aí ele ganha ali uma notoriedade, abate um governo aqui, abate outro ali, depois ele sobressai sobre os 10. E ele inicia o governo final, né? Que vai ser uma das últimas cartadas de Satanás contra Deus. Tá bom, Rodrigo? Agora, vamos fazer um paralelo a Apocalipse 13. Bora. Vamos lá? Então, assim, Rodrigo, parafraseando aqui, a gente entende o quê? Que, biblicamente falando, Deus, ele revelou a um profeta os 7 últimos reinos mundiais, ou 7 grandes reinos mundiais, tá? Isso mesmo. 6 deles já passaram, tá? Conforme está lá em Apocalipse. 6 deles já passaram. Isso. 6 desses impérios já passaram, eles são passados, né? Iniciando com o Egito, o primeiro Império Mundial, o Egito, o segundo Império Mundial, a Síria, tá? O terceiro Império Mundial, a Babilônia, o quarto Império Mundial, os Medos e os Persas, o quinto Império Mundial, a Grécia, o sexto Império Mundial, Roma, e o sétimo e último Império Mundial é o Império do Anticristo, que é o Império Romano revivido ou restaurado, né? A gente sabe que o Império Romano ele foi extinto mais ou menos ali do quarto para o quinto século, né? Ali mais ou menos 476 depois de Cristo, né? Aí esse Império Romano, ele é dividido em 2 partes: Império do Oriente e o Império do Ocidente. Hoje, o Império do Oriente, antigamente ele ficava em Constantinopla, que é a Turquia hoje. E ele é vizinho de alguns países árabes: Turquia, Síria, Afeganistão. E do outro lado, continua Roma, na onde é a capital ali onde tem o Vaticano, né? Ali onde tem 7 colinas. Então eu acredito que o anticristo ele vai emergir do Império Romano revivido, restaurado. Esses 10 dedos ali da estátua, metade ferro, metade barro, né? E ali inclusive o próprio versículo ele fala que uma parte seria fraca, uma parte seria forte. Eu acredito que foi essa disseminação da própria Europa, né? A Europa historicamente sempre quis ter uma união, mas não conseguiu, né? De um lado foi forte com o Império Romano, do outro lado foi fraca com o Império Otomano. Ele foi dividido e hoje algumas nações
estão ali do lado da Europa e o outro lado o outro lado está do lado do Oriente, né? Que são países árabes ali. Historicamente tem uma certa inimizade com alguns países europeus. E ele vai emergir dali. Agora vamos ver aqui, Apocalipse 13, algumas características do governo do Anticristo. Vamos lá? Sim. Vamos lá. Eu vou ler aqui, irmão. Ó. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Aqui o tema, né, é a besta que subiu do mar. Vamos lá. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés era como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e o seu grande poderio. Finaliza aqui. Rodrigo, eu entendo que quando João ele vê essa besta, ele vê o último império mundial, que é o império do anticristo emergindo no período tribulacional. E aqui, esse império, ele tem algumas particularidades. Quais seriam? Vamos lá? Olha aqui, ó. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. A besta é o poder, né? Significa poder. Vi um poder, que é o último império mundial. A besta tinha 7 cabeças. Por que 7 cabeças, Rodrigo? É o 7, Por que 7 cabeças? 7 impérios mundiais? Exatamente. Os 7 impérios mundiais a última personificação de Satanás nesse império do anticristo. Como a gente falou, todos esses impérios, ele vê uma besta por 7 cabeças, cada cabeça significando um império. A gente sabe que dentro desses impérios aí passados, a gente vê particularidades do anticristo, né? O domínio, né? Um governo antideus. Então aqui a gente vê 7 cabeças, simbolizando os 7 reinos, o último império mundial, tá? 7 cabeças e 10 chifres. Aqui significando o que, Rodrigo? Os 10 dedos da estátua de Daniel. Países. Exatamente. Os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. E também são 10. Os 10 chifres do Brasil. Exatamente. São 10 reinos, né? Isso. São 10 reinos. São 10, pode ser líderes, né? E 10 diademas. Né? Aqui diadema é coroa, né? Então é rei, né, o Rodrigo? Oi? Pode falar. No caso aí, é tanto o rei como o reino. O rei é o que lidera o reino, né? Exatamente, rei ou reino. Exatamente, rei ou reino, né? Eu acredito que são blocos de nações. É isso aí. Blocos de nações no período tribulacional, escatológico, futuro. Né? Claro que ele pode iniciar hoje, votando hoje, ele se inicia hoje, tá? Mas esses 10 chifres, 10 dedos aqui que está falando, inclusive com 10 diademas ou coroas, né? Algumas traduções é coroa, aqui fala de 10 reis ou 10 nações, 10 líderes, né? Que eles vão conglomerar com o anticristo, né? Para iniciar o último império mundial. Agora aqui, ó, aqui no versículo 2 fala, vamos lá. E a besta, que é o poder, né? Que é o poder ali, que é o anticristo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Exatamente. Agora, qual que é o animal que simbolizava o leopardo, naquilo que a gente conversou? O leopardo é a Grécia, correto? Por conta da rapidez. Exatamente. Aqui, João, ele vê algumas singularidades do Império Grego no Império do Anticristo, entendeu? Sim. E os seus pés eram como de urso, entendeu? Quem era o urso aqui com Daniel? Eram os medos e os persas, que era o Império Sanguinário, era um império onde tinha um exército ali, onde
matavam-se muitas pessoas, né? Era um império sagaz, um império muito feroz ali, né? Vamos lá. Como de urso e como a de leão. Leão, a própria Babilônia. Então, assim, o Rodrigo, eu entendo que esse império, esse último império do anticristo, ele é a personificação final de Satanás, de todos esses reis, né? Ele iniciou lá no Egito, né, com a escravidão do povo judeu. Depois ele passou para os assírios, né? Sempre com o intuito de Satanás de exterminar o povo de Deus. Né? Depois foi passando para Babilônia. A Babilônia teve o exílio babilônico 3 vezes. Depois teve a Grécia, com Alexandre o Grande também oprimindo o povo de Deus. Depois Roma, ali que contemporaneizou com Jesus, ali o tempo de Jesus, né? Então, assim, todos esses impérios, né, eles tiveram sob o poder de Satanás. Claro que Deus ele sempre teve o controle, né, de tudo. E esse último império, que é o império do anticristo, ele tem algumas semelhanças com os impérios passados, né? Aí a gente pode pegar na história, né? Truculência, violência, né? Martírio, né? Então, a gente entende, Rodrigo, que o anticristo ele vem para o último império mundial, que é o sétimo império mundial. A gente iniciou com o Egito e terminamos em Roma, lá no ano 476. Esse império ele teve o término. Nisso nasceu o coração da Europa, o Ocidente, onde estão os países que são hoje, né? Então, esses 6 impérios, eles são passados. Assim que acontecer o arrebatamento, inicia esse último império, que é o Império Romano revivido, ou o Império da Besta, do Anticristo. Que eu, particularmente, eu acredito que ele vem de algum país da Europa, né? E ele pode ter alguma descendência judaica, ele precisa ter o pai judeu, a mãe dele é judeu, de repente a mãe dele pode ser uma judia, o pai dele pode ser um europeu, mas ele precisa ter alguma influência sobre Israel, né? Até porque Israel, para você dominar o povo de Israel, não é com dinheiro, não é só com riqueza, você precisa ter o poder político, né? Para você chegar no povo judeu, né? O povo judeu é muito, muito, muito cético, né? O povo judeu, Rodrigo. Você quer dar mais algumas considerações, Rodrigo? Bom, eu estou aqui aprendendo aqui com o irmão aqui sobre os significados aqui de cada simbologia aqui na linguagem de João. É interessante, faz todo sentido. É interessante que Deus ele está no controle de toda a história. Quando ele mostrou ali para João, para Nabucodonosor, quando ele mostra ali para Nabucodonosor a estátua e revela para ele, Daniel usa a expressão, ele diz assim, ó, tu é rei de reis, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é o rei dos reis. Está lá no texto de Daniel, no capítulo número 2. Então, mostra que Deus ele tem todo o controle, né? E enquanto o homem está exaltado, no caso ali de Nabucodonosor, ele estava todo exaltado ali por ser soberano ali na conquista dos reinos, no reino dele. A Bíblia nos apresenta Deus, né? Agora dando um sonho para Daniel, para mostrar a sua soberania, né? Com certeza. Até porque ímpio, você vê Rodrigo, o ímpio. Oi? Deus ele revelou o final, né, dos impérios mundiais para um ímpio, né? E Rodrigo, deixa eu te cortar rapidinho aqui, porque a gente não finalizou a estátua de Nabucodonosor, porque a gente não falou da pedra ainda. Tem a pedra. Eu ia falar sobre isso, mas vamos lá. Não, pode. O irmão pode finalizar, o irmão tá indo bem. Vamos lá para Daniel capítulo 2. Vamos lá para
Daniel? Isso. Toda a honra, O toda mais a glória. importante, né, irmão? Oi? O mais importante é a pedra, a gente. Hum, Eu já ia deixar passar aqui a pedra. pelo amor de Deus. Vamos lá. Daniel 2. Irmão, pode ler Sim. aí. Vamos achar aqui o versículo. Não. É o versículo 34. Exatamente. 34. Daniel 2, versículo 34. Vai. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, cobre, prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E os ventos levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que se feriu a estátua se fez um grande monte, e a encheu toda a terra. Então, Rodrigo, só parafraseando aqui, então, Nabucodonosor ele tem esse sonho, e no final do sonho, ali ele vê aquela estátua, né, terrível, e no final ele vê uma pedra, né, que ela vem sem auxílio de mãos, né, e essa pedra, ela não vai na cabeça da estátua, ela não Aleluia. vai ela não vai nos braços, ela não vai nas coxas, no ventre e nem nas pernas. Ela vai diretamente nos pés. E através dos pés essa estátua se desmorona. Ah, quem é a pedra? Né? E sobre essa pedra, Edificaria edificarei minha a minha igreja. igreja. Né? Exatamente. Então Daniel, ele vê há 600 anos antes de Cristo, ele vê a vitória de Cristo sobre o império do anticristo no período tribulacional, lá no final da grande tribulação, né? Jesus ele volta juntamente com a igreja e com os santos anjos e derrota os exércitos do anticristo justamente com esses 10 dedos aí, que são essas 10 nações que se juntarão ao anticristo para exterminar Israel. Então, finalizando, essa pedra é Cristo, né? E essa pedra, ela esmiuça a estátua, e essa pedra, depois, ela se transforma em um monte, e ela cobre toda a terra. Eu entendo ali, Rodrigo, sendo uma alusão ao milênio, né? Onde Cristo ele vai reinar no mundo, e o evangelho ele vai ser difundido ali, vai ser o governo eterno de Cristo, né? Que é o verdadeiro rei. Dos reis. Exatamente, rei dos reis. É isso aí. O capítulo 2 de Daniel tem um texto aqui que ele é muito lindo, é muito edificante, que diz bem assim, ó, versículo de número 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então aqui Daniel está engrandecendo ao Senhor por ter recebido a revelação, e revelação essa que não veio da interpretação do dom dele, mas é porque ele foi buscar essa interpretação, né? Amém. Glória a Deus. E o interessante aqui, irmão, a gente observando aqui esse sonho é que quem levanta esse ímpio aqui não é o Satanás. Quem levanta esse ímpio aqui é o próprio Deus. Porque Abacuque, capítulo de número 1, Abacuque vai falar assim que Deus vai levantar entre os caldeus o rei da Babilônia para ir contra o povo de Judá.
Então, quem levanta aqui esse ímpio para trazer justiça sobre o povo de Deus é o próprio Deus, porque Deus está no controle de tudo, e tudo isso ele faz por conta da sua justiça. E trazendo uma palavra aqui para a gente, assim acontece nos nossos dias. Quando a gente mesmo, aí eu falo assim dos cristãos, seja a igreja, seja o povo de Deus na terra, se a gente estiver brincando com Deus, como o povo daquela época que entrou em prostituição no sentido de adorar outros deuses, de não obedecer os mandamentos do Senhor, Deus ele vai levantar nem que seja de fora para trazer justiça para dentro do povo da igreja, para mostrar que ele está no controle de tudo. É verdade. E aí Deus ele está mostrando que ele vai permitir reinos, ele já mostrou os reinos futuros, tudo isso a gente sabe que é pela sua presciência, ele olhou o futuro e ele já está revelando todo o futuro, assim como está acontecendo agora nos nossos dias atuais, que a gente já sabe o futuro, nós não vamos ser pegos desapercebidos. A igreja do Senhor, a igreja que conhece a palavra do Senhor, ela não vai ser pega desapercebida. Eu costumo dizer que quando Daniel estava na Babilônia, no capítulo de número 9, a Bíblia diz assim que ele viu pelos livros que os cativeiros já ia terminar. E aí ele se sentiu na obrigação de buscar a Deus, de interceder pelo povo. Ou seja, ele fez o que nós fazemos hoje. Ou seja, ele leu lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 25, uma profecia de Jeremias, que profetizava acerca desse cativeiro, e ele viu que o tempo do cativeiro era 70 anos. Então, assim, da mesma forma, o mesmo método que Daniel usou, porque ele tinha as escrituras, assim nós temos nos nossos dias. E da mesma forma que aquele cativeiro foi 70 anos, a gente sabe também, da mesma forma, do mesmo jeitinho, segundo o que está escrito nos evangelhos, segundo está escrito nas cartas paulinas, segundo o que está escrito no livro do Apocalipse, segundo está escrito no Antigo Testamento, nos profetas, a gente sabemos que vai acontecer uma última semana das 70 semanas de Daniel, a 70ª semana, aonde o anticristo ele vai aparecer, e aonde a Bíblia revela, aonde o Espírito Santo inspirou cada ator. E isso não entra em contradição, isso é harmônico, está diante dos nossos olhos. E a igreja do Senhor, ela tem pessoas que estudam e que conhecem o que vai acontecer lá na frente a qualquer momento. Isso para nós, meu irmão, né? Para o Senhor, isso para nós que somos igreja, que estudamos, examinamos a palavra, isso não vai nos pegar de surpresa, isso que vai acontecer. Mas o mundo vai ser pego de surpresa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. E assim a gente acredita, né, meu irmão, que esse dia que vem agora, essa última semana, é o chamado Dia do Senhor. E esse Dia do Senhor é para ele derramar a sua justiça. Lá no céu tem instrumentos já no céu. Isaías 13 fala que Deus ele tem instrumentos no céu, que ele vai vir. A Bíblia diz lá em Isaías 13:5 que ele vai vir de um país remoto com os seus instrumentos de justiça para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Então nós sabemos que tudo isso que a gente está estudando aqui sobre esses acontecimentos vai ser a somatória de tudo que aconteceu no passado, e Deus vai descer agora na terra. Deus vai vir para castigar os moradores da terra. Então tem 7 trombetas, tem 7 taças da ira de Deus e 7 taças cheias. E tudo isso vai acontecer a qualquer momento. Mas o conselho para a igreja do Senhor, o conselho para aquele que não está no caminho do Senhor, eu vou deixar para o irmão dar. Dê uma palavra para nós aí, irmão. Amém. O que o Senhor tem aí a dizer? Que Deus passa ao seu coração? Que Deus passa ao seu coração como um conselho para a gente viver agora nesses últimos dias pré-arrebatamento? Exatamente, Rodrigo. Eu vou deixar aqui uma palavra aqui para os irmãos. Vamos lá em Hebreus. Glória a Deus.
Hebreus 9? Isso, Hebreus 9. Essa palavra é uma bênção. 28? Isso, 9:22. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Rodrigo, nós como igreja temos que estar preparados sim, para a salvação, para a redenção, né? Sei que hoje o mundo, a carne, né? A gente precisamos, né, ali nos separar da carne. E aqui, como fala em Hebreus 9:28, que Cristo, oferecendo-se uma vez, né, ele já se ofereceu, né, ele já tirou os pecados do mundo, ele vai aparecer uma segunda vez, mas só para aqueles que o aguardam para a salvação. Glória a Né? Deus. Então, por isso que a gente bate nessa tecla, a gente pregar sobre a vinda de Cristo, sobre os acontecimentos terríveis que terão essa terra, né? Sobre essas profecias, né? Que elas estão se cumprindo, elas vão se cumprir, né? E aqui uma observação desse texto, né? Que eu sempre uso aqui, que é a palavra aparecerá, né? Que no grego é optosetai, que significa ser visto, né? Ele será visto aos que esperam para a salvação, né? Agora, a gente entende que no mundo há três povos, né? Os judeus, né? Que não estão esperando a volta de Jesus, que é o primeiro, né? Messias, né? Eles estão aguardando o segundo Messias, né? E em teoria vai ser o anticristo. Tem o ímpio, né? Que é o gentil, né? Que também não está aguardando a volta de Cristo. E somente esse versículo ele pode ser aplicado à igreja, né? A igreja ela tem que estar sedenta da volta de Cristo, né? A gente não precisa só buscar na igreja riquezas materiais, né? Buscar a cura, mas a gente precisa pregar também que Jesus está voltando, né? É, Então dá mais ênfase, precisa se preparar, né? Se separar do mundo, né? Porque o mundo jaz do maligno, né? Então deixa essa mensagem aí de esperança, né? Porque ele tá voltando, né? O arrebatamento ele é iminente, ele pode estar voltando a qualquer momento, né? A gente precisa estar preparado ali, embasado na palavra, né? E pronto, né? Para ele não pegar desapercebido, né? Então, a gente sempre fala, né? A gente corrobora desse pensamento, né? Que o arrebatamento ele é secreto, mas ele não é secreto para a igreja, ele é secreto para o mundo, né? Então a gente precisa se separar do mundo para quê? Para a gente não ser pego de surpresa. Tá bom, meu querido? Eu finalizo, Rodrigo, com essas palavras, né? glória a Deus. Meu irmão, deixando mais uma palavra para quem for assistir. A gente temos que aproveitar esses últimos tempos de liberdade religiosa aqui no Brasil. A gente estamos vivendo o princípio de dores, eu acredito dessa forma. Creio que as contrações, eu parto do princípio que essas contrações, o grande sinal dessas contrações, eu parto do princípio que uma contração, o intervalo entre uma e outra está diminuindo, entende? Então está acontecendo uma coisa em cima da outra. E a gente vê que cada detalhe, cada palavra que Cristo deixou, cada detalhe que o Espírito Santo revelou para os autores da Bíblia está acontecendo. Então isso vai passar, a gente vai ouvir uma notícia agora, uma hora, daqui a pouco, 6 horas da noite, já vai vir outra notícia, daqui a pouco vai ser de 1 hora notícia acontecendo, ou seja, as coisas estão se abreviando. Por quê? Porque tudo isso é sinal. Tudo isso é sinal que o fim está próximo. Não estou falando sobre arrebatamento, mas tudo isso é sinal que o fim está próximo. E a grande tribulação é um tempo em que Deus ele vai castigar os moradores da terra. Ó, pegue isso aqui. Apocalipse 22 fala:
Jesus Cristo, ele usa João para dizer, olha, eis que breve venho. E o galardão, que significa recompensa, e o galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí o texto diz, fica o justo na sua justiça, fica o santo na sua santidade, mas o imundo fica na sua imundícia. O injusto fica na sua injustiça. Qual é o sentido aqui, irmão? É que Cristo ele vai vir para recompensar aquele que é justo, ele vai ter recompensa, ele vai ter galardão no tribunal de Cristo para os justos, mas os ímpios que estiverem aqui na terra vai ter recompensa para eles também. Só que essa recompensa é recompensa de juízo. A Bíblia diz, ai daquele servo que soube a vontade do seu Senhor, mas não se preparou. A Bíblia diz que Deus vai lançar esse servo à sorte com os infiéis, ou seja, vai deixar eles na grande tribulação. Está lá no texto, em Mateus 24. Ele vai lançar eles à sorte com os infiéis, ou seja, vai ser largado com os infiéis. E esse período de grande tribulação é onde Deus ele vai castigar o mundo. Ele vai dar a recompensa, ele vai fazer justiça. Irmão, eu peço que o irmão, para a gente concluir, o irmão leia um texto aqui. Pode dizer. Rodrigo, eu queria deixar aqui um texto, em cima disso que o irmão falou, lá em 2 Tessalonicenses, para a gente finalizar aqui. Sim. Depois eu queria que o irmão lesse mais um texto também. Perfeito. Só para a gente concluir aí. Ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Sim. Vamos lá, versículo 7. Vamos lá. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E aqui capítulo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Capítulo 12. Para que sejam julgados todos aqueles que não queiram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Rodrigo, eu finalizo. Rodrigo, se hoje, com Espírito Santo e com graça, o Evangelho sendo pregado nas esquinas, nas igrejas, dentro das penitenciárias, dentro dos hospitais, as pessoas rejeitam a palavra do Evangelho, a verdade. Aqui, Rodrigo, aqui no capítulo 2, fala que vai vir um, que ele vai atuar segundo a eficácia de Satanás, no período tribulacional. E o pior, Rodrigo, é aqui no capítulo 11, que fala, aqui no capítulo 11, ele fala, e por isso, aqui no período tribulacional, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creem a mentira, para que sejam julgados segundo todos aqueles que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, Rodrigo, eu penso, eu particularmente, que a grande tribulação vai ser um período tão terrível na humanidade, que as pessoas, aqueles que ficarem aqui, a chance de se salvarem vai ser mínima. Porque mesmo hoje, com o Evangelho, né, com essa liberdade religiosa, né, que temos em várias partes do mundo, a gente sabemos que algumas não têm, mas a grande parte do Evangelho
no mundo, ele é pregado, ele é difundido sobre a graça. E as pessoas recusam. E nesse período, Deus ele vai enviar a operação do erro, do espírito do erro, para que as pessoas que estiverem nesse período creem no anticristo, creem na operação do erro e na operação da mentira. Então, Rodrigo, a salvação é hoje. É hoje. O evangelho é hoje. Olha, porque Varão, amanhã é tarde. Varão, olha o que o anticristo vai fazer na grande tribulação. Isaías capítulo 13, Varão. Guarda esse texto. Isaías capítulo 13, 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Isaías capítulo 13, versículo de número 14 em diante. Olha a perseguição. Olha como as pessoas irão fugir. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo. Cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado. Aquele que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas perante a eles. A sua casa será saqueada. A sua mulher violada. A sua não, em nome de Jesus, porque a sua, que você que está escutando essa live aí, você vai crer em Cristo, você vai ir pelo amor, você vai guardar a palavra da perseverança para você não passar pela grande tribulação. Mas o texto diz, eu vou repetir novamente isso aqui. Versículo 16, Isaías capítulo 13, versículo de número 16. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada. A sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. E os seus olhos não pouparão as crianças. Ai das grávidas naquele dia, é o que Jesus disse em Mateus 24. E aí, irmão? Amém. Forte, irmão, é forte. É tenso. Agora, a revelação da palavra. Eu fico assim, maravilhado com o que Deus já revelou, tudo isso. E as pessoas não dão crédito. Mas vão dar crédito à operação do erro na grande tribulação. Exatamente. Rodrigo, vai ser um período que, assim, nem um grande sábio, né? Um grande mestre tem palavras para descrever esse período que vai ser no mundo. Porque Jesus, ele fala, né? Vai ser uma tribulação como nunca houve, nem tampouco haverá jamais. Será um evento ímpar dentro da história da humanidade. Entendeu? Quando a gente olha para o passado, a gente vê tantas guerras, né? A gente viveu 2 guerras mundiais, onde vários países se envolveram, milhares de pessoas morreram através da guerra, da fome, da pestilência, né? Tivemos muitas pestes, muitas pandemias, muitas guerras centrais, geográficas, internacionais. Tudo isso que o mundo passou, cruzadas, tudo isso que o mundo passou até hoje não será comparado à grande tribulação. É um período ímpar na história da humanidade. E ai daquele, né? Igual ali os três anjos do Apocalipse, né? Ai dos habitantes da terra. Então será um período, Rodrigo, que eu acredito que nós não conseguimos descrever. Entendeu? Será um período de grande angústia para a humanidade. De grande angústia. E assim, se hoje, com Espírito Santo e com graça, e pelo amor, as pessoas não vêm, nesse período tribulacional, vai ser muito difícil, Rodrigo. Peço para Deus ter misericórdia. Vai ser um período muito difícil. Com trombetas, com selos, né? Ali com a ira de Deus ali misturado. Vai ser um período que jamais a Terra vai... De repente, quem estiver vendo
Jesus volta hoje e vê essa live aí, vai Meu ter Deus. noção, né? Vai ter noção, nem, pelo menos uma pequena noção, né, daquilo que vai ser. Então, eu peço para Deus ter misericórdia de nós, porque vai ser um período de grande Olha, aflição para o mundo, Rodrigo. o povo que passou a conhecer um pouco aí sobre Apocalipse, devido aos acontecimentos dessa semana, eu estava meditando em tudo isso que aconteceu e eu tenho algo a falar que não venham para Jesus, como sempre aconteceu, por meio de pregações que geram medo, que não venham para Jesus, para Cristo, por medo, que não venham para a igreja, melhor dizendo, por medo do apocalipse, porque para os ímpios é loucura, para os ímpios é destruição, é sinônimo de destruição. Tanto é que a Ivete disse: vamos amacetar esse apocalipse, porque aí depois ela falou, né? A fala dela depois revelou isso. Ela disse assim: porque Deus é a força maior. Ou seja, ela tá achando que porque Deus é a força maior, na linguagem dela, Deus é amor, então Deus vai impedir o Apocalipse, porque para ela parece, pela linguagem dela, que é sinônimo de coisa ruim. Você está entendendo? Então que o povo não venha para a igreja por medo do inferno, por medo do apocalipse, por medo das taças, mas que o povo venha para conhecer a Cristo. Porque o que vai importar na hora da gente ir ser arrebatado, da gente ter a nossa salvação, mesmo que a gente não seja arrebatada, ou a gente desça essa cova fria, mas a nossa alma vai para o céu, o que vai importar é a nossa intimidade com Jesus, é a gente conhecê-lo. Porque a Bíblia diz em Mateus 25 que 5 virgens imprudentes, elas vão bater na porta, elas dizem: eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome. Só que o dono da casa, que está lá dentro da casa, lá o senhor da casa, ele vai responder dizendo assim: ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu não vos conheço. Mas peraí, que contradição é essa? Elas têm o nome dele na boca. Elas dizem: Senhor, Senhor, abre a porta. Opa, elas estão chamando de Senhor. Só que ele vai falar: não vos conheço. O que significa isso? Vocês não têm intimidade comigo. Vocês não têm intimidade comigo. Tinha eu na boca, mas não tinha na vida. Então a gente precisa falar para essa nossa geração para ter vida com ele, para conhecer Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem que conhecer ele, tem que permanecer nele. João 15 vai dizer assim: ó, se vós permaneceres em mim, vocês vão permanecer no meu amor. Se vós permaneceres nos meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Então tem que permanecer nos mandamentos dele. Ele é a palavra, tem que praticar, tem que dar ouvido, tem que conhecer, tem que ter experiência com ele, tem que ter reserva de azeite, tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Então essa é a palavra que eu quero deixar, que não venha ser o medo que te leve somente para 4 paredes, que não venha ser os acontecimentos do Apocalipse que te leve para dentro das 4 paredes, mas que seja o evangelho de Jesus Cristo genuíno, de renúncia, que te leve a ter experiência e conhecer Jesus Cristo realmente como ele é, né? E isso eu falo para todos que estiverem me escutando, que você venha ter intimidade com o Senhor. Meu Amém, meu irmão, querido. pode dar Amém. suas considerações, falar algo aí acerca aí, resumindo aí. Rodrigo, perfeito. As minhas considerações finais, mais uma vez eu quero te agradecer, tá? Muito bom o estudo e muito bom esse papo escatológico, Vai ter mais, não tá vai? bom? E, não, a gente vai marcar sim, claro. E você imagina se a gente precisa marcar sobre as 70 semanas, né? Ô, glória. Aí, mas aí vai dar umas 5 horas de live aí, né? Vamos. O pessoal pegar bastante. Vamos lá, meu querido. Ó, eu quero deixar aqui as minhas considerações finais aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1 e no versículo 3. Olha Vamos Deus. lá? Maravilha. Vamos receber bênção. Vamos ser mais que abençoados. Vamos lá? Glória. Pode ler aí, Verão. Perfeito. Vamos lá. Apocalipse 1, versículo 3.
Bem-aventurado aquele que lê, aos que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Tá? Então, é uma bem-aventurança guardar as palavras, tá, dentro do Apocalipse, dentro da escatologia. E importante aqui, fundamental, é guardar as coisas que nelas estão escritas, tá? Que venhamos ali a ter a esperança da volta de Cristo, né? Na essa aniquilação do pecado, né? Do mal, do maligno, tá? Então, que a gente hoje, nesse dia, possa estar guardando as palavras de Jesus ali, as profecias e, como o irmão falou ali, guardar o azeite, né? Porque o tempo está próximo aqui, igual está finalizado. Porque o tempo está próximo, né? Aleluia. Pode ser hoje, pode ser agora de madrugada, pode ser amanhã, pode ser que seja antes do irmão postar esse vídeo. Então, Glória. Jesus, ele vem. Beleza, meu querido? Te agradeço, Amém. Rodrigo. Pode dar as considerações finais aí. Meu irmão, eu te agradeço, eu louvo a Deus pela sua vida. Sei que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Deus, ele reservou esse tempo, foi Deus que preparou esse tempo, preparou essa nossa amizade, porque eu creio que tem um propósito, nada é em vão. Cada palavra aqui não é nossa, é do Espírito Santo, é direção do Espírito Santo, é bíblica, né? Eu creio que teve um custo, teve um preço, a gente se preparou para estar aqui neste lugar, tudo para um propósito que Deus tem para nossas vidas. Então, que Deus te abençoe com as ricas bênçãos do céu. Eu quero fazer uma oração pela tua vida e por todos os irmãos que estão aí conosco, aí, que ficaram até agora conosco na live, que posteriormente também vão assistir esta live. Amém, meu Senhor Deus, querido. aí está, Senhor Jesus Cristo, o escatólogo Silas, Pai, teu servo, Pai. Conceda graça, Pai Santo, ao teu filho. Senhor Jesus Cristo, socorra ele em tempo oportuno. Senhor Deus, que ele possa receber do Senhor força, graça, para caminhar pregando a tua palavra com maestria, como o Senhor tem usado o teu servo. Senhor Jesus Cristo, que ele venha ser uma atalaia, aleluia, pregar em tempo e fora de tempo, quer eles ouçam ou deixam de ouvir, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para a vida do teu servo. Eu creio que o Senhor irá usar o teu servo, aleluia, muito ainda nessa terra, aleluia, para arrancar as pessoas que estão indo, Senhor Deus, ao inferno e transportá-las, Pai, para um reino de luz. Eu creio que o Senhor irá usar o teu filho com poder e autoridade. Senhor Deus, agora eu, aleluia, cada um, Silas, cada um que está, que vai assistir essa live, ó Deus Santo, que não deixe, Senhor Deus, as fraquezas do mundo, Senhor Deus, os pecados do mundo, Senhor Deus, nos entristecer, nos fazer pecar, nos fazer cair da tua presença. Senhor Deus, eu não sei o que eles fazem, eu sei do que eu faço, ó Pai, nos liberta, Pai Santo, tira todo o pecado de estimação, a chamada iniquidade, aquele pecado que muitos adotam, que muitos cuidam dele. Senhor Deus, nos liberta, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha trabalhar em cada coração e venha nos preparar, porque eu sei que o Espírito Santo, ele há de nos preparar, aleluia, para a vinda, pois ele é o amigo do noivo, e o Espírito e a noiva dizem vem, mas para isso acontecer, eu creio que o Espírito Santo quer que nós estejamos preparados. Mas soberano Deus, nós já te louvamos e agradecemos, e terminamos, Senhor Deus, essa live conforme a oração de Jesus Cristo. Venha a nós o teu reino, venha fazer a tua vontade, ó Deus, aqui na terra, assim como ela é feita aí no céu. Venha a nós o teu reino, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia.
Espírito Santo e a noiva dizem venha. Quem tem sede, diga venha. Nós temos sede de ti, ó Deus. Aleluia, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Não retires de nós, Senhor, o teu Espírito Santo. Ó Deus Santo, nós queremos ter intimidade. Ó Deus Santo, dê experiências para o irmão Silas. Dê experiências para mim, só não retires de mim o teu Espírito. Ó Deus Santo, tem misericórdia de nós e nos sustenta até a tua vinda, até o arrebatamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meu irmão, que Deus abençoe. Amém, meu querido. Um abraço. Amém, meu querido. Deus abençoe Abraço. toda a tua casa. Para mim é um prazer estar aqui com o irmão falando de Jesus. E todos os irmãos aí que estão nos escutando, paz do Senhor ao Lucas, amigão, tem se mostrado aí um amigo mesmo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto em nome de Jesus. Todos que estão aí conosco. Amém, meu irmão? Amém, meu querido. Deus Amém. Muito obrigado, te abençoe. meu querido. Mais uma. Fica Vou com estar Deus, hein? encerrando aqui e, inclusive, eu vou salvar ela e vou colocar lá no meu canal do YouTube, que é Rodrigo Timóteo Oficial também. Eu coloco lá, porque aí dá para a pessoa assistir na televisão, né? Dá para a gente colocar, sentar para aprender, ficar com mais aí mordomia, ô glória.